Pessoal, boa noite. Nós vamos então dar início à segunda sessão desse mini curso, Ditadura Militar e Modos de Subjetivação. Estamos aqui com a presença da professora Vera Vital Brasil e do professor Marco Aurélio, que compõem o projeto clínico grupal do Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro. Então, eu vou começar com... Bom, a gente está aqui no 7º encontro CLI Psique, né? Um encontro sobre psicologia e história, né? Então, eu vou começar com uma justificativa que é uma narrativa, e tem a ver com história também, né? Infelizmente, eu esqueci de trazer os certificados hoje, porque eu trabalho num Eu vou explicar. É porque eu trabalho no Centro de Estudos e... a gente vai ver. Eu trabalho no Centro de Estudos e Pesquisas, que é vinculado à Fiocruz, né? E a gente trabalha com uma pesquisa lá sobre as pessoas que trabalham nos seus próprios domicílios, né? Oferecendo com produtos e serviços, e também que voltam ao seu trabalho para a melhora das condições de vida nas comunidades onde moram, né? E essa pesquisa é um projeto de desenvolvimento comunitário autogestionário, que envolve pessoas que moram nos 4 complexos de uma região da Zona Norte chamada Leopoldina, né? Os complexos da Maré, de Manguinhos, da Penha e do Alemão. E amanhã nós estamos na correria, organizando uma Assembleia Geral para amanhã. E na correria dos preparativos, teve uma pessoa que, por engano, levou a chave da sala para casa, enfim, foi uma confusão. E no meio dessa confusão, acabei esquecendo um livro lá, dentro do qual estavam os certificados para hoje. Então, eu peço desculpas a vocês e nós vamos ver qual seria a melhor forma de fazer esses certificados chegarem até vocês. Então, a gente pode dar continuidade, apesar disso... Vamos dar continuidade aos trabalhos aqui. Com a palavra, o pessoal do projeto clínico grupal do Tortura Nunca Mais. Bom, então, boa noite para todos. Que bom que vocês vieram, né? Sexta-feira, essa hora, é um horário já pesado, né? Para quem trabalhou tanto durante a semana. E eu queria, antes de mais nada, dizer que temos uma outra companheira aqui da equipe clínico grupal Tortura Nunca Mais, que é a Jane Calhau, que veio também hoje conosco, né? Então, ontem, eu queria também dizer, antes de começar um pouco a retomar as questões que nós levantamos ontem, que hoje nós trouxemos um livro para a gente sortear. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro que foi publicado com muitos dos nossos trabalhos e foi lançado em 2002. E, além dos artigos da equipe clínica grupal, nós temos também o protocolo de Istambul, que é um protocolo para profissionais da área de saúde, que geralmente tem sido utilizado, que foi construído a partir das experiências de violações nos centros prisionais do mundo inteiro, e que aqui no Brasil nós ainda não tivemos a oportunidade de aplicá-lo diretamente, mas publicamos nesse volume esse material no sentido de estimular os profissionais de saúde que conheçam o protocolo e que criam condições para aplicá-lo, já que a situação do sistema prisional, como nós estávamos falando ontem, é absolutamente violatória, né? E os profissionais de saúde muitas vezes ficam muito intimidados de poderem levar a cabo a aplicação desse protocolo, que registra e que comprova a tortura, né? Então, esse é o material que nós temos divulgado do nosso trabalho, que a gente vai sortear quem ficar até o final. Bom, então, voltando um pouco, recuperando o que a gente viu ontem, nós vimos um pouco da história do Grupo Tortura Nunca Mais, alguns componentes aí da época da ditadura, do terrorismo do Estado,
as produções, algumas produções subjetivas, e falamos do nosso projeto, do projeto clínico, como é que ele nasceu, em que condições, como é que ele foi se ampliando, falamos das oficinas clínica e política, mais ou menos rapidamente, da pesquisa que nós desenvolvemos lá pela UF, junto com o projeto clínico. Enfim, fizemos aí um percorrido, né, de algumas situações que nós temos enfrentado no projeto clínico, e hoje a gente tinha ficado de trazer um pouco para vocês, um pouco mais, aproximar um pouco mais essa experiência e discutir alguns efeitos da produção de subjetividade na ditadura e o que está hoje em curso também, né? Porque a gente fez esse elo de continuação, de continuidade das violências da ditadura com a violência hoje, já que, no momento que nós vivemos, houve uma intensificação da violência e das políticas repressivas do Estado em relação, principalmente, às populações pobres. A gente estava vendo um pouco esse percurso. Quer dizer, então, eu queria dizer para vocês que nós sempre tomamos os efeitos da tortura, não somente do ponto de vista dos danos psíquicos, mas sim como uma política de Estado que foi implementada abertamente, institucionalmente, na época da ditadura, e que nos dias atuais, ela, ainda que não esteja sendo implementada institucionalmente, do ponto de vista de que o Estado hoje, os representantes do Estado, afirmam a necessidade da tortura, né? Mas ela tem sido mantida por um certo funcionamento do Estado em todos os níveis da vida pública, não só no sistema prisional, nas comunidades, como nós vemos que há um genocídio generalizado de jovens, principalmente jovens negros, como também nas ruas, nas condições as mais variadas, os agentes do Estado têm exercido a prática de tortura de uma forma generalizada e costumeiramente. A gente ainda não conseguiu extinguir essa prática e diminuir os efeitos dessa prática. Nós ficamos pensando que, então, esses efeitos, eles são gravíssimos, esses efeitos são gravíssimos do ponto de vista das repercussões no projeto de vida das pessoas, né? Como no caso dos opositores ao regime, que certamente vivenciaram a violência da tortura e pelas condições que nós falávamos ontem, viveram esses efeitos muitas vezes de forma extremamente isolada, né? Culpabilizada, de forma muito penosa, porque falar naquela época sobre a tortura era denunciar um estado de coisas existente no Brasil, em que o silenciamento sobre essas práticas necessariamente se impôs. Se impôs em função da censura generalizada naquela época e que impedia com que as pessoas denunciassem a violência das torturas. O silenciamento, então, se deu não somente em relação às torturas e às violações, como também a todas as práticas que ali estavam, de violações que estavam sendo impingidas e implementadas. Esse silenciamento produziu, certamente, pessoas que ficaram isoladas com essa experiência, sem poder compartilhá-las com outras pessoas que tiveram também essa experiência. O medo predominou, a insegurança predominou durante muitos anos. Quando o projeto se apresenta, quando o projeto se abre para receber essas pessoas, nós tivemos a oportunidade de grupalizar muitos daqueles que passaram por situações diretamente de tortura ou indiretamente e ouvir deles opiniões e experiências
que marcavam diferenças em relação ao tratamento dos profissionais psi em relação a aquelas situações, da maneira com que elas passaram a ser ouvidas, escutadas e sofrerem, digamos assim, uma intervenção da equipe clínico-grupal. Nós ouvimos de muitas dessas pessoas depoimentos muito enfáticos e muito fortes, no sentido de que os terapeutas, naquele momento político, ouviram, naquela época da ditadura, atribuíam depoimentos, como, por exemplo, foi o da filha de um morto político, ela, uma jovem, adolescente, quando trouxe para o grupo terapêutico essa angústia de que seu pai teria sido assassinado pela ditadura, estava preso e corria o risco de ser assassinado. A Jane depois podia falar a respeito dessa situação, porque você que tem mais a riqueza desse material, né? Mas ela ficou extremamente constrangida com a intervenção feita pelo terapeuta, que atribuiu a uma questão edípica da moça, né? Então, esse tipo de Você quer... Espera aí, só um instantinho, Jane. É melhor você entrar, porque tem que falar no... Como a gente está gravando, tem que falar aqui no microfone para sair no áudio. Era um grupo de jovens. E os jovens, ao ouvir esse relato, ficaram mexidos. E a intervenção do terapeuta foi no sentido de aplacar os outros jovens, dizendo que aí entra aí a história do Édipo, e mais que se alguém estivesse preso, estaria preso por motivos de ter infringido a lei, né? E no sentido de aplacar os jovens com relação a não deixar mesmo que pudesse essa notificação ser tomada como verdade. Foi isso que foi feito. E essa moça saiu, evidentemente, correndo e nunca mais voltou para esse grupo terapêutico, né? Porque, na verdade, não ajudou em nada estar naquele grupo cuja interpretação do analista foi uma interpretação absolutamente fora de qualquer propósito. Então, quando ela foi acolhida pelo projeto, ela, num determinado momento, mais tarde, ela, assim como outras pessoas que estavam sendo atendidas pelo projeto, puderam marcar essas diferenças daquela época em que elas foram atendidas por profissionais da área de saúde e da maneira como elas estavam sendo acolhidas no projeto clínico. Que havia um outro tipo de escuta, um outro tipo de abordagem, um outro tipo de encaminhamento e um outro tipo de reordenação, digamos assim, de sentido para aquela experiência, que não era uma experiência meramente individual, e sim uma experiência que estava necessariamente remetida na história desse país, nas consequências políticas e sociais que se deram naquele momento. Então, essa experiência tem trazido também algumas situações, eu vou relatar aí, então, uma situação que eu atendi e atendo, da experiência da clandestinidade, né? Pessoas que passaram por um exílio interno, que se chama na Argentina de exílio interno, exiliados durante muitos anos. Só há cerca de 4 anos que essa família está saindo do exílio, ainda que a Argentina tenha saído do estado do terrorismo do Estado há muitos anos atrás. Uma família que ficou se refugiando pelo interior da Argentina e que e que foi encontrando formas de sobrevivência através da semiclandestinidade. As crianças dessa família, a elas lhes era dito diariamente que não podiam identificar o seu lugar de origem. Seus nomes eram verdadeiros, mas a sua história estava marcada pela interrupção, ou seja, ao chegarem em um lugar determinado, elas não podiam dizer de onde elas vinham, e sim de um lugar fictício. E foi muito interessante a produção que essa família foi tendo no próprio interior dela mesma, porque para se proteger, essa família teve que adotar uma série de medidas de segurança que fez com que a família se debruçasse sobre ela mesma, né?
para se proteger. E, mais recentemente, quando um membro dessa família veio para o Brasil, a irmã, que estava fazendo psicologia lá na Argentina, viu a apresentação de um trabalho de uma pessoa da nossa equipe, da Regina Benevides, num congresso de saúde mental em Buenos Aires. E quando essa outra irmã veio para cá para fazer o doutoramento dela, a que estava na Argentina disse: olha, procure o Grupo Tortura Nunca Mais, porque lá eles fazem uma assistência clínica que eu ouvi num congresso em Buenos Aires. Então, a mãe e a filha foram ao Grupo Tortura Nunca Mais, se apresentaram e ela entrou no projeto clínico. E foi muito interessante, porque a partir dessa aproximação com o Grupo Tortura Nunca Mais e com o projeto clínico, essa família começou a sair da semiclandestinidade que ainda se verificava lá na Argentina. E foi também muito interessante como é que foi se desconstruindo essa semiclandestinidade também aqui no Brasil, né? Como é que essa moça começa a buscar a autonomia dela em relação àquela família que era sua única referência de família. Ela relata situações que a família fazia reuniões semanais, né? Olha só, os métodos muito característicos das organizações de esquerda, reuniões semanais de avaliação de condução do dia a dia dos membros da família, né? E tem sido muito interessante, porque as dificuldades na relação com a família que essa moça apresenta, estão quase que todas referidas a esse tipo de construção subjetiva que essa família teve que fazer na época da sua clandestinidade, né? E esse efeito, essa moça participa de um grupo terapêutico, é muito interessante também, porque apareceram outras situações de experiências vividas na clandestinidade, né, em outros países, mas saídas do Brasil, em que a relação, por exemplo, mãe e filha, fica muito marcada por essa intensificação dessa relação e dessa mistura. É como se uma fosse necessariamente, ao expressar a sua autonomia, a sua independência, fosse matar o outro, né? Então, essa família vive ameaçada pelas perdas. E é muito interessante como isso está referido também a uma experiência de clandestinidade, de efeitos do terrorismo do Estado, né? Isso são alguns aspectos que eu estou trazendo para vocês, para a gente tentar também aproveitar aqui e problematizar com vocês. Outro aspecto que eu vou trazer, e vou passar para uma colega rapidinho, é o seguinte: nós tivemos, assim com o nosso amigo Luiz Gustavo, que trabalha lá na Maré, no Complexo do Alemão, a gente também teve o prazer e a oportunidade de levar as oficinas clínico-político para essa região, lá na P3.1, que é uma região ampla, que recebe profissionais da área do Programa de Saúde da Família, e nós tivemos com várias comunidades dessa região, da Maré, da Coroa, Manguinhos, Penha, Pinheiro, Vila Pinheiros, Complexo da Maré, e Coroa não, enfim, mas foram muitas comunidades que nós tivemos a oportunidade de estar num projeto, digamos, de capacitação, entre aspas, que a própria PT estava montando. E pela primeira vez, esses profissionais, há 1 ano e meio atrás, tiveram a oportunidade de conversar sobre aquilo que eles estavam vivendo relativo à violência. Nunca se haviam juntado para dizer, entre eles, qual era o impacto da violência sobre eles, na comunidade em que eles estavam trabalhando. Então, foi para nós uma experiência, e alguém me perguntou ontem, não sei se foi você ou a Sandra, perguntar: bom, mas e aí, o que isso repercutiu em vocês? Ou seja, repercutiu enormemente em todos os trabalhos que a gente está fazendo. A gente tem podido experimentar situações insólitas, né, da violência que tem havido, que tem se imposto nas comunidades de baixa renda, e depoimentos os mais impressionantes, né, jovens que trabalham no programa, jovens de 20 e poucos anos,
que, ao relatarem as situações que eles viveram, se emocionaram com o grau de miséria e com o grau de violência que os policiais têm chegado à comunidade e que eles têm sido atingidos também, diretamente. Não só as pessoas que eles atendem, como também eles têm sido submetidos a situações totalmente indignas e de ameaça de morte, né? Então, isso nos sensibiliza muito e a gente tem procurado remeter essa experiência, não só do ponto de vista de dar um outro sentido para essas experiências, um sentido mais coletivo, e também na criação de redes, não é? Porque nos parece ser extremamente importante essa estratégia da criação de redes, como também a gente poder experimentar junto com eles essas experiências vividas, né? E experimentar também de uma outra maneira, porque ali a gente tem tido a possibilidade de, muitas vezes, remontar aquelas situações trazidas como experiências de impacto tão violento e que constrange, que intimida e que paralisa as pessoas. A gente tem podido, muitas vezes, remontar essas situações numa perspectiva, digamos, do teatro oprimido, utilizando técnicas de dramatização e remontando essas situações para que entrem novos componentes que não apareceram em cena, mas que possam aparecer outras vias de saída para essas situações. Então, tem sido uma experiência tão rica para as pessoas que participam, como também para nós. Nós temos aprendido enormemente com essa experiência. Então, Marco Aurélio, vou passar a bola para você falar aí. Não sei, eu estava pensando talvez se a gente fizesse uma rodada a mais, questões, uma coisa mais aberta. Não sei se vocês gostariam de perguntar ou falar alguma coisa. Então, a gente poderia fazer, então, uma rodada de perguntas, questões e comentários, e depois o Marco Aurélio falaria. Quem gostaria de começar? Então, enquanto o pessoal pensa, então... Fala você, e depois eu quero dar um recado, que eu não dei ontem, que eu esqueci. Então, vamos, a gente pode passar para o recado, então, e aí, quem sabe, isso dá tempo para as pessoas irem formulando. É o seguinte, gente, eu tinha dito para vocês ontem que o projeto clínico grupal Tortura Nunca Mais tinha sido apoiado inicialmente pelas Nações Unidas, né? E foi o que, digamos, deu uma arrancada inicial. Ao longo desses anos, a gente vem buscando outros recursos, outros apoios financeiros, o que nos permitiu, inclusive, ampliar o projeto para atendimento de um número maior de pessoas, diversificar esse tipo de atendimento, né, como eu falei, das oficinas. E a comunidade europeia, aliás, a Comissão Europeia, no momento, está apoiando o projeto e está apoiando as oficinas e está apoiando em vários itens do projeto. Nós estamos elaborando também um vídeo sobre a experiência do Grupo Tortura Nunca Mais, com depoimentos de várias pessoas do Grupo Tortura Nunca Mais, de vários trabalhos que estão sendo desenvolvidos, resgatando essa história. E aí seria muito bom que no futuro, no próximo evento, a gente já tenha esse vídeo pronto para poder oferecer, não é? E então eu gostaria de dizer que muitas das oficinas estão sendo feitas com apoio da Comissão Europeia. Esse livro também foi feito com apoio da Comissão Europeia, né? A Jane está querendo acompanhar. Voltando àquela história que você relatou, na época da ditadura militar, não é? Naquele momento, houve, em 96, houve uma entrevista coletiva aos jornais, né? De várias
pessoas que foram presos políticos, torturados ou familiares de desaparecidos ou mortos, onde eles puderam falar, a maioria deles pela primeira vez, sobre esses assuntos. E essa pessoa que a Vera citou, essa paciente do projeto, ela diz na fala dela, que foi feita uma entrevista no Jornal do Brasil, ela diz que tentaram, aquele tipo de terapia tentou apagar a história dela e reescrevê-la, né? Quando ela faz quando a intervenção terapêutica procura aplacar os outros jovens e ocultar algo que está sendo relatado. Nesse sentido, né? Isso não, essa história de apagar ou reescrever a história por parte de quem tem poder para tal, ela não é uma coisa apenas vinculada ou que tenha ficado no passado, na época da ditadura militar. No livro que a Vera trouxe para sortear, tem várias coisas, vários artigos que falam sobre isso. Tem um que se chama Pelo Buraco da Fechadura, que relata uma situação ocorrida em 1998, onde, num tiroteio que houve na Praça Nossa Senhora da Paz, filmado ao vivo por questões de acaso, então houve a fala também de um psicólogo chamando atenção para que esse tipo de violência provocaria naquelas crianças da Praça Nossa Senhora da Paz, de 8 anos e meio, ressaltando bastante que aos 8 anos e meio as crianças já teriam uma noção de realidade em que elas já sabem que a morte é definitiva, e isso poderia causar grande ansiedade nessas crianças. Com isso aí, fica ocultado, não é? Uma coisa muito que a gente não pode se esquecer, principalmente porque foi uma fala de um especialista. Ele estava falando de um determinado tipo de crianças, porque na Praça Nossa Senhora da Paz existe todo tipo de crianças. As crianças que assaltam, que pedem esmola, que pedem para a gente pagar um sanduíche e que conhecem a morte como fato definitivo, banalizado e espetacularizado desde 1 ano de idade, 2 anos. Então, eu acho que isso que talvez tenha sido, digamos, o que o projeto tenha querido trazer. Eu não estive aqui ontem, não pude estar, trazer para vocês, né? Quer dizer, que isso não é uma coisa do passado, né? Essa violência, ela teve uma continuidade, até porque nada foi apurado, os culpados continuam aí, ninguém sabe onde está, quem morreu, quer dizer, todo mundo sabe quem morreu, né? Mas como morreu, aonde está o corpo, né? A abertura dos arquivos, e toda hora a gente vê na televisão, no jornal, em qualquer mídia, que torturadores estão ocupando postos, ex-torturadores estão ocupando postos, e esse esquema todo está montado, e isso subjetivamente continua, porque, na verdade, não foram os subversivos da época da ditadura militar que foram atingidos por esse tipo de violência. Atingiu a sociedade, somos nós somos os atingidos até hoje. Isso que eu gostaria de ressaltar um pouco, para esquentar o debate aí. Eu tinha passado a bola para mim e eu passei para... Uma coisa que é importante, a partir da fala da Vera e da Jane, né, da gente pensar que, quer dizer, o que a Jane até ressaltou bem, quer dizer, não é porque é algo que aconteceu no passado, um passado recente, que acabou, que não... Quer dizer, a gente fala, bom, mas a violência do Estado na época da ditadura era voltada para determinado segmento, né, as pessoas chamadas subversivas, isso acabou, felizmente nós vivemos numa democracia, acabou tudo isso, agora a gente vive outra situação, outra condição. Não, é como se fosse uma modulação da violência. A violência ainda é a mesma do Estado, ela apenas se modulou, apenas como se voltasse para outra classe, né?
A violência do Estado atual, a máquina ainda continua funcionando, a máquina de tortura. E a gente entender que a tortura, quer dizer, essa agora é uma discussão bem atual da tortura, né? Da questão da tortura, né? Como mal menor, né? Justificado pelos Estados Unidos, como... eu vi uma entrevista de uma advogada, esqueci o nome dela, uma advogada americana, justificando isso. Falou, não, mas a gente faz com protocolos, não é uma coisa assim, não é tortura como se a gente está falando, bárbaros, não. Só usamos... Não, usamos técnicas, ela usava a palavra técnica, são técnicas para conseguir informações, são recursos técnicos para conseguir informações. Então, os recursos técnicos dele era o afogamento e aquele sistema, eu esqueci qual é o nome que chama, de não deixar a pessoa dormir, e os horários de refeição e tudo ficam confusos, a pessoa perde a noção do tempo. Seriam técnicas para ajudar a pessoa a falar. Na verdade, a tortura não faz ninguém falar. Na verdade, a tortura só serve para fazer as pessoas calarem. E é isso que a gente vê no nosso trabalho clínico, as pessoas caladas, né? O nosso trabalho é exatamente para fazer com que as pessoas comecem a falar, né? E o que eu queria comentar também, isso que foi dito, quer dizer, da questão desse modelo clínico que a gente pensa, que a gente tenta construir no nosso trabalho, no nosso afazer, é um modelo, uma clínica política, né? Eu acredito que toda clínica ela é política. O exemplo é desse psicanalista que faz esse tipo de intervenção. É uma intervenção política que ele fez, né? Tem um texto aqui nesse livro muito bom, né, que fala... a palavra clínica vem de clinos, não sei se vocês sabem, né? Clinos, que é inclinar-se, né? Clinos tem a ver com cama, né? É a posição do médico que se inclina sobre o paciente, o patos, né, que é o doente, né, que está na cama. Então, esse é o modelo de clínica, né, um modelo onde o paciente está numa posição de recebendo ali, subalterno, recebendo a intervenção, o tratamento. Tem um autor que fala na clínica com K, não de clinos, mas de clinamen, que é o sentido de... E o clinamen seria... Eu vou tentar explicar, vocês talvez saibam melhor do que eu isso. É desvio. Como que a formação do mundo são átomos que estariam permanentemente caindo e de repente um desses desvia do ponto e se junta e começa a formar a matéria. A partir desse desvio é que cria-se a matéria. Então, a gente pensar que não é que a clínica não é para organizar. A clínica é a partir exatamente desse desvio, dessa diferença, desse novo que se pensa, então, em propiciar o novo, propiciar o surgimento desse novo. Quer dizer, que não é um novo no sentido que está sendo... Ele existe, né? Mas ele pode se atualizar, né? Se apresentar ali, poder aparecer. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar a clínica, né? Um sentido muito mais de desmontar aquilo que está aparentemente organizado para que possa surgir o novo, né? O que está por trás disso. É nesse sentido. Não sei mais o que eu poderia falar. Oi. Bem, a questão que eu ia fazer justamente toca no ponto que você acabou de abordar. Eu já participei de trabalho de um outro tipo, mas que tem um ponto de intersecção que vocês disseram, em escola, realizando trabalho em grupo com agentes escolares, né, falando sobre o percurso deles, a história de vida deles na escola. E a gente percebeu que era muito difícil para eles falarem dessas histórias, porque elas estavam envoltas em situações de humilhação, né, e de violência na história pregressa delas, né? E muito difícil de falar. A gente tentou, de toda maneira, favorecer com que isso fosse acolhido, mas não falaram.
Então, isso me fez pensar em quanto deve ser difícil um trabalho como o que vocês realizam, porque deve ser difícil fazer emergir as histórias de sofrimento, de violência, né? Deve ser difícil falar disso. E como que fica, assim, a direção desse tipo de intervenção, né? Porque, no final, a pessoa fala do que é doído, é certo que isso vai levá-la, de alguma maneira, a se reposicionar, né? Mas tem existe alguma discussão sobre qual vai ser a direção dessa intervenção depois da realização do grupo? Vocês falam de intervenções fora da clínica também, né? Então, não é só algo que fica ligado ao trabalho em grupo ali, né? Mas intervenções, pensando no caso das pessoas que sofreram tortura durante a ditadura militar, a abertura dos arquivos, né? Acho que não tem, uma das coisas que a gente já até discutiu algumas vezes, né, lá em São Paulo, é que não tem acho que uma das maiores dores é você não saber, porque quem sabe que uma pessoa morreu, pelo menos faz o luto, né? Mas quem não sabe, fica numa situação terrível em termos psíquicos, né, de um sofrimento, né? Porque você não pode nem admitir que morreu, se você admite que morreu, você sofre, mas você tem que continuar procurando, mas o luto é insuportável, como é que termina esse sofrimento, né? Claro, são duas situações distintas, mas eu estou pensando na dificuldade de falar disso e pensando na situação de violência hoje, fora da ditadura, que é algo que é impressionante, porque não está ligado só a um regime, né, político, mas à estrutura social na qual a gente vive. Como que a gente consegue, em que maneira a gente consegue lidar com isso, com o sofrimento que as pessoas vão falar e como fazê-las falar disso, né? Que não é fácil, porque quando a gente toca no assunto, eu lembrei dessa experiência. As pessoas não quiseram falar, né? E aí chegou uma hora que a gente acabou respeitando. Melhor que não falem, se até aqui a gente tentou, não foi possível, melhor deixar assim, né? Porque deve ser algo tão difícil, né? E talvez a pessoa não tenha saído do lugar de vitimizado, é difícil sair do lugar de vitimizado. E aí a gente... Se ele sai do lugar de vitimizado, talvez ele fale. Porque aí eu lembro também de um trabalho de uma pessoa, um psicólogo social lá de São Paulo, o José Moura Gonçalves Filho, que ele fala da humilhação, ele fala que a experiência da humilhação, ela é tão profunda na subjetividade, um sofrimento político e psíquico, né, que a experiência leva a pessoa a ter uma experiência de morte, né? Por isso tão difícil de falar, né? Imagino que esse é talvez o impacto que cause na equipe, porque deve ser muito difícil lidar com isso, né? Tanto quando não fala, quanto também no momento que fala, né? Isso. Então, eu estou lembrando também, eu queria colocar uma pergunta que tem relação com a pergunta que o colega fez ali, né? Certa vez eu li acho que uma entrevista da Cecília Coimbra na revista Caros Amigos, falando sobre a tortura e tal. Teve um trecho da entrevista que ficou muito marcado para mim, né? Ela falava que essa situação em que qualquer tipo de resistência é completamente suprimida, que é a situação da tortura, não é uma situação de poder, como o Marco Aurélio falou, citando Hannah Arendt antes, é uma situação de violência, né? Essa situação, um dos efeitos mais marcantes na subjetividade é a própria desumanização. A Cecília Coimbra falou como alguém que sofreu tortura, né, a partir desse lugar, que a tortura gerou nela o efeito de ela não se sentir mais humana, dela se sentir um objeto a ser manipulado ali, né, por aquelas pessoas. E acredito que isso faça com que, pensando no que a Jane acabou de falar, né, deve ser muito o silenciamento deve se dar porque deve ser muito difícil de essas pessoas que já se experimentaram nessa situação de desumanização, deve ser muito difícil para elas se deslocar desse lugar, sair desse lugar, né? Eu também fiquei pensando nisso, né? Que outros recursos clínicos podem ser utilizados para ajudar essas pessoas a sair desse lugar. E fiquei pensando, a Vera falou em teatro do oprimido, né? E aí me ocorreu de perguntar se vocês já usaram como dispositivo clínico o teatro do oprimido nessas situações.
de silenciamento, da produção de silenciamento, né? E da insistência desse silenciamento. Mais alguém gostaria de contribuir, colocar alguma questão, alguma pergunta, fazer comentário? Ou a gente passa a bola aqui para o... Felipe. Sobre as intervenções clínicas, eu queria que vocês marcassem se há algum referencial teórico mais específico, né, na intervenção terapêutica, como que isso se dá e tal. E se também, dentro da equipe clínica, se há pessoas que foram vítimas de tortura e que estejam trabalhando nesse processo, e como que isso se dá que passaram pelo processo, melhor dizendo. Então, com a palavra, Vera e Marco Aurélio. Bom, como começar? A gente tem, no Grupo Tortura Nunca Mais, criado sempre dispositivos que nos pareçam importantes. São dispositivos que nós entendemos como clínicos. Não é só o grupo terapêutico que a gente entende como dispositivo clínico. Nós criamos, por exemplo, em 2004, quando foi aprovada aqui no Rio de Janeiro a Comissão de Reparação, os trabalhos da Comissão de Reparação do Estado do Rio de Janeiro, a gente criou um dispositivo lá no Grupo Tortura Nunca Mais, que a gente chama de Fórum de Reparação, em que nós começamos a chamar, a partir de um evento que nós fazemos anualmente, que é o dia 26 de junho, que é o Dia Internacional de Luta contra a Tortura, a gente divulgou que nós criaríamos esse espaço de encontro para que as pessoas pudessem pensar em como elaborar os seus requerimentos para serem apresentados na Comissão de Reparação, que estava sendo recentemente instalada. E foi muito interessante, porque, como vocês apontaram, há uma grande dificuldade, não só de se remeter a situações de tanta violência, de tanta dor, de tantos danos, né? E resgatá-la daquele passado tão distante para serem colocadas em papel e serem apresentadas a uma comissão, né? Então, nós sabíamos que isso seria um processo difícil e pensamos que seria importante que a equipe clínica pudesse fazer parte desse espaço, assim como a equipe jurídica, porque nós temos um trabalho conjunto, clínica e jurídica. E assim foi. Evidentemente que muitas pessoas vinham trazendo as suas dificuldades de se lembrarem dessas situações. Muitas delas conseguiram elaborar esse material, que era um material concreto, não só da narrativa do que haviam passado, como também pelas condições da lei e do decreto aqui do Rio de Janeiro, havia que apontar nesse requerimento que haviam sido torturadas por agentes do Estado do Rio de Janeiro, não era só agente do Estado. Isso, evidentemente, causou dificuldades para muitos pelos aspectos levantados, ou seja, da dor de se remeter e a resgatar essa memória daquele passado para os dias atuais, como também de tentar identificar agentes do Estado que estivessem envolvidos com essas torturas. Isso foi um processo que durou muitos meses, a gente se reunia semanalmente, foi um trabalho muito importante, porque, na verdade, as pessoas também tiveram a tarefa, digamos assim, de tentar compartilhar com cada uma das pessoas que estão participando daquele fórum, das suas lembranças, publicizar essas lembranças e apontar os nomes daqueles torturadores que elas se lembravam, né? Então, essa foi uma experiência dura por vários momentos, por várias questões, vários aspectos, né? A rememoração de situações muito dolorosas, como também esse resgate do nome das pessoas que as torturaram, né? Então, isso é um dispositivo que nós criamos e que nós
estamos sempre atentos à criação desses novos dispositivos, como nós falávamos ontem, que a experiência das oficinas clínico-política também foi uma inauguração de um dispositivo voltado para profissionais, né, em que nós temos, digamos, nós entendemos que é um dispositivo não só de formação, mas também de acolhimento e de trabalho clínico, né? Evidentemente que cada equipe, ela traz situações diversas. Essas equipes, por exemplo, que nós recebemos lá do Complexo do Alemão, Maré, etc. Tal, foram explosivas as situações que as pessoas estão vivendo no seu campo de trabalho. Jamais haviam falado a respeito disso, e isso explodiu sem que nós fizéssemos nada de técnicas e isso explode quando está à flor da pele, quando não se aguenta mais e quando se sente algum tipo de acolhimento, como foi o caso, as pessoas trouxeram suas experiências vividas, né? Trazendo seus embates, seus impasses, suas dificuldades, suas paralisações. E a gente tem, como dissemos ontem, construindo um certo formato de trabalho para proporcionar esse aconchego que muitas vezes é necessário para aqueles que têm uma maior dificuldade de expor essas experiências de violência. E, né, o trabalho corporal também nós temos na equipe clínica um trabalho que está voltado para o trabalho do corpo mesmo. Temos dois profissionais voltados para esse tipo de trabalho, né? Então, isso também tem ajudado muito, contribuído. Aquilo que a gente considera que pode contribuir para esse resgate, essa possibilidade de experimentar essa dor de um outro jeito, sem confiná-la no silêncio a que elas foram submetidas, a gente tem experimentado. Evidentemente que cada situação é uma situação, que a gente não é um modelo único para todos, né? Nós temos buscado criar novas formas de trabalho. Com relação à memória, né, que se falou também, nós entendemos que o resgate dessa memória é fundamental, né? Rememorar esses fatos é poder entrar em contato com eles, falar sobre eles, é dar um outro lugar para eles nas nossas vidas. Ao mesmo tempo que exigir que o Estado reconheça que houve uma violação de fato. E para o Estado reconhecer que houve uma violação de fato, não bastam as leis estaduais que têm estado em curso em cada um dos estados da nação, assim como aqueles que dizem respeito à comissão em Brasília, que é a Comissão de Anistia. É preciso também que a gente tenha claro que a abertura dos arquivos da época da ditadura e todos os arquivos que ficaram em sigilosos durante muitos anos nesse país, é preciso que eles sejam abertos e tornados públicos para toda a população. Então, esse é um conjunto de conexões que nós temos tentado estabelecer, né, entre os diversos tipos de trabalho, os diversos tipos de intervenção. E entendemos que o trabalho da Comissão de Reparação também é um trabalho clínico. Hoje, a Comissão de Reparação já pôde fazer, há cerca de um mês atrás, uma intervenção social junto com outros movimentos sociais ligados à área de direitos humanos, criando o dia do compromisso dos candidatos com os direitos humanos, né? Apresentando pautas para que os candidatos conhecessem suas pautas e, se fosse o caso, assinassem suas pautas. Então, nós tivemos lá, nesse dia, cerca de 55 entidades de direitos humanos ligadas à área das comunidades de baixa renda do Rio de Janeiro, Rede contra a Violência, movimentos de defesa dos direitos sexuais, né? Do exercício dos direitos sexuais. Foram 21 entidades dessa área,
do movimento antimanicomial. Nós tivemos também 20 e tantas entidades ligadas ao movimento antimanicomial. Enfim, nós tivemos reunidas quase 50 e tantas entidades. E isso foi um tipo de intervenção feita pela Fórum de Reparação, que é um fórum onde participam pessoas que foram torturadas na época de ditadura e que conseguiram desencadear essa intervenção recentemente. Bom, o que mais? Em relação a se existe na equipe clínica alguém que foi torturado, sim, eu fui torturada na época da ditadura, eu sou uma remanescente daquelas de 68, né? E como é que isso repercute na minha vida? Eu acho que repercute, até foi muito engraçado, vou contar para vocês uma situação que me aconteceu na Argentina, no primeiro evento que eu fui na Argentina, em que a equipe se apresentou na Argentina, em Buenos Aires, foi o primeiro encontro de profissionais de saúde e tortura. E eu tinha acabado de apresentar o trabalho da equipe clínica lá, e logo depois que foi apresentada a mesa e tal, chegou uma moça para mim, muito tocada, muito mobilizada, e disse: olha, o trabalho de vocês é sensacional, mas eu fui atingida pela violência da tortura e não me sinto capaz de atender as pessoas que passaram por essa situação. Aí, quando eu disse para ela que eu tinha passado por situação de tortura e que estava atendendo, ela se encorajou para experimentar essa possibilidade na vida dela, né? Que eu acho que é uma questão que está aí e que se a gente vai encontrando outras maneiras de lidar com isso, né? Falava-se da morte. A morte é uma experiência que nós todos temos vivido indiretamente a partir das pessoas com quem nós convivemos e que têm morrido, né? A experiência da morte, que tanto nos assusta muitas vezes, é uma experiência que está muito próxima a nós, que estamos trabalhando na clínica, e o tempo todo. E essa experiência da morte, a proximidade da morte, ela não se dá só na cena de tortura, ela se dá em outras situações, em doenças consideradas terminais, não é? E essa dimensão da morte é uma dimensão que também tem a ver com a vida, não é? A gente podendo ter estado tão próxima da morte, a gente tem também uma ligação muito forte com a vida. A gente pode ter essa ligação com a vida. Então, eu acho que o Grupo Tortura Nunca Mais, para mim, digo pessoalmente, né, foi uma experiência de uma aproximação muito importante, né, do ponto de vista clínico, do aquilo que eu tenho podido experimentar, assim como outras experiências também, em relação ao trabalho. Eu também sou do banco de horas, que é uma experiência ligada à AIDS, né? Atendimento de pessoas que são portadores do vírus e doentes de AIDS. Então, essa experiência também me enriqueceu muito, porque são experiências que têm conexão com aquilo que a gente vive, né? E ao invés de excluir, né, a gente tem podido incluir aquilo que para nós pode ser, num determinado momento da vida, assustador, não é? A gente se aproximar dessas dimensões, que são muitas vezes assustadoras, podem enriquecer a nós e a nossa prática clínica, né? Então, não sei se... Essa prática clínica também, por exemplo, os eventos, né, que você falou, os eventos como a medalha Chico Mendes, eventos que também, né, produzem intervenção e também ajudam a tirar as pessoas desse lugar de vitimizado. O 26 de junho, esse último, onde na exposição que foi feita em Genebra sobre, né, nós fomos convidados a participar através por intermédio de uma obra artística. E nós temos no projeto pessoas que foram clandestinas, que são familiares de desaparecidos, que são artistas, não é? E uma dessas pessoas que tinha vivido uma experiência
de clandestinidade, o efeito dessa clandestinidade ainda perdurava muito, não é? Até no trabalho dela. E ela foi encorajada a mandar esse trabalho para Genebra. Esse trabalho, que era um quadro, se chamava Caixa de Memórias. Não, Caixa de Memória. E ela mandou, foi mandado, e isso também repercutiu muito na vida dela. Então, essa questão do... trata-se de você poder construir dispositivos ou aproveitar as situações, e essas situações, elas, a partir... elas podem ter vida própria, na verdade, né? Elas podem funcionar nessa direção. Nesse sentido, eu acho que, não sei se vou me adiantar a você, no sentido do referencial teórico, talvez seja melhor falar sobre caixa de ferramentas ou qualquer coisa assim, não é? Sobre a caixa de ferramenta, mas eu estava ouvindo a Vera falando aqui, me lembrei uma vez de uma conversa que eu tive com a Vera. Às vezes eu dou carona para ela, né? Às vezes eu deixo ela pegar o táxi. Mas eu estava conversando com ela e comentei sobre isso, assim, sobre a questão da tortura e falei com ela que eu acho que se eu tivesse sido torturado como ela foi, eu acho que eu tinha surtado. A fantasia que eu faço é que eu ia pirar legal mesmo. E aí a Vera falou para mim que não, que na hora a gente, não sei se lembra desse papo, que na hora a gente consegue forças e consegue resistir ali, né? Consegue... Eu fico pensando de onde vem essa força, né? Essa força vem de você acreditar mesmo, acreditar na vida, como ela falou, acreditar nos ideais e lutar ali. Como ela luta até hoje, né? Que esse trabalho ainda vem dessa força, dessa luta, né? Que ela tem, né? Que eu acho isso para mim eu me orgulho de ser amigo da Vera por conta disso. Ela é realmente uma lutadora, né, nesse sentido que ela é uma guerreira que tem essa força aí, tá? O tempo todo lutando, e às vezes eu tenho vontade de desistir de coisas, de abandonar o barco, e ela está ali, ela está lutando, e ela continua firme e forte ali. Isso talvez nos fortalece muito, né? Acho que é uma coisa que contagia o grupo, e isso é importante para a gente no nosso trabalho, né? E eu fiquei pensando sobre o referendo, não vou falar não, você vai falar da caixa de ferramenta, eu só vou